Boa tarde, amigos do programa Na Jogada. Estamos começando mais um programa hoje, quinta-feira. Falei tanto do Léo, esqueci a data. Que dia é hoje, Mangueira? Salve-me, por favor. Hoje é dia... 25? 24 de maio. Falei tanto do nosso amigo Léo Bosch que hoje me confundi com a data. 24 de maio a gente vai passar muito esporte para vocês. Vamos falar de futsal, de campeonato carioca, vamos falar do Jabes, do Cabo Frio Futsal, vamos falar também de futebol, vamos falar de eliminação na Libertadores, de eliminação dupla, vamos falar de muito esporte, passar tudo para vocês. Hoje eu tô aqui substituindo o Léo. Chega essa etapa do mês, né, Mangueira, que começa produção, fechamento de jornal, só a gente sabe qual é a situação que a gente fica. Então hoje eu tô substituindo o Léo, daqui a pouco o William tá aí também. Vamos conversar muito com o Mangueira, vamos falar do Sub-20, do adulto, da Drogaria do Povo. Vamos falar de muito esporte geral e vamos começar dando boa tarde. Boa tarde, Mangueira. Boa tarde, Luana. Pessoal que tá vendo o Na Jogada no canal 11. Muita coisa para falar de futsal, principalmente. Das eliminações eu não vou falar por enquanto, não. Falou bastante no Facebook ontem. Mais ou menos. Não tanto quanto eu gostaria, mas não vou falar mais um bocado. Analisar tecnicamente. Hoje que eu consegui ver alguma coisa dos jogos. Ontem, na hora do jogo, o Fluminense estava dando treino. Na hora do jogo do Vasco, eu vi... Basicamente, vi dos 20 minutos do segundo tempo só para frente. Mas já... Hoje deu para ver mais coisas, já dá para ter uma análise melhor do jogo. É isso aí, vamos falar depois, mas essa eliminação, a dupla eliminação de ontem, da quarta-feira, complicada para o futebol brasileiro, a gente vai deixar para o final. Vamos começar falando do futsal e vamos começar falando, infelizmente, de notícia não boa, né? A gente falou bastante na terça-feira que a DDP tinha um jogo importantíssimo, um jogo decisivo contra o Flamengo lá em Duque de Caxias, na Vila Olímpica. E aconteceu o jogo e a DDP foi eliminada pelo Flamengo, perdeu pelo placar de 5-2, né? Mangueira, você estava lá, você que dirigiu o time. Então, vamos passar para o pessoal como é que foi essa partida, né? Como é que a Drogaria se portou e esse resultado que acabou dando a eliminação para o time. A gente fez um bom jogo. Eu não vi o primeiro jogo aqui porque foi no mesmo dia do jogo que não teve em Campo Grande, que a gente ficou preso no trânsito, que seria o jogo nosso com o Botafogo do Sub-20. Acabou que a gente ficou preso no trânsito, não chegou lá no MIES 1h30, 1h20 depois do horário. O jogo não teve, foi remarcado para a semana passada. Mas esse mata-mata, principalmente quando você não tem vantagem, você tem que ganhar o primeiro jogo em casa para poder forçar uma situação de desconforto no adversário, porque você já se garante pelo menos uma prorrogação. E a gente não ganhou aqui, perdeu o jogo aqui, 4-0. Fomos pro jogo lá tendo que ganhar o tempo normal na prorrogação, fizemos um bom jogo. O Flamengo esteve sempre na frente do placar, fez 1-0 logo no início. Depois a gente empatou com o gol do Matheus Leão, que é um menino do juvenil, que fez o primeiro jogo no adulto. Na verdade, ele originou, foi uma jogada de contra-ataque, ele originou a jogada, o Rodolfo estava livre na área para fazer o gol, o Panazzi foi cortar e botou a bola para dentro do gol. Mas a arbitragem deu gol pro Matheus. E ainda no primeiro tempo o Flamengo fez 2-1, uma jogada de falta. O Gabriel acabou escorando a bola para dentro do gol. A gente estava bem no jogo, empatamos o jogo no segundo tempo, um gol do Dudu. E a gente com chance de fazer gol, os dois times com chance de fazer gol, o jogo estava bem aberto. E aí o Gabriel fez um gol de bicicleta sensacional, faltando 8 minutos para acabar, 9 minutos, 8 minutos. Foi 3-2 pro Flamengo. E aí o jogo ficou 3-2, a gente teve chance de empatar ainda. O Thiago teve uma chance, podia ter dado o passe pro Rodolfo e bateu de primeira, perdeu o gol, o Matheus perdeu um gol também. E a gente foi pro golinho, faltando 3 minutos e meio. A gente precipitou um passe em cima da marcação, a bola ficou parada no meio do caminho, eles fizeram 4-2. E no último lance do jogo, o menino do Sub-20 deles que entrou, faltando 40 segundos para o jogo terminar, a bola espirrou no escanteio, ele foi dar um bico para frente e acabou fazendo o quinto gol. Mas o time jogou bem, se portou bem. Dentro do que a gente fez durante o campeonato, acho que a gente chegou onde a gente podia chegar. Acho que a gente até lutou para passar para a semifinal, mas não era muito difícil. A partir do momento que a gente não conseguiu ganhar o jogo do Flamengo aqui, e a gente também teve um campeonato muito, muito abaixo do que a gente esperava e muito abaixo do que a gente pode fazer. É isso aí, né, Mangueira? A gente conversava ontem, né, sobre isso, né? A Drogaria do Povo fez um campeonato, se classificou em sexto, com 6 pontos, não foi isso? Se não me falha a memória. Ganhou 2 jogos aqui, ganhou do Teresópolis e ganhou do América aqui.
Isso, e realmente ficou aquém do que a gente sabe que o time pode fazer, do que pode mostrar, inclusive do que mostrou em outros campeonatos nos anos anteriores, mas acabou sendo eliminado dessa forma pelo Flamengo com 2 derrotas, primeiro por 4-0 e a segunda por 5-2. Mas vamos falar do Sub-20. O Sub-20 ainda tem jogos ainda a cumprir, jogos que foram remarcados, né? Na verdade, o Campeonato Sub-20, a fórmula é diferente, né? São 7 times e aí a federação fez tudo em retorno e ainda faltam 2 rodadas. A gente não tem chance de classificação, continua em último lugar, com 4 pontos. Vai brigar com a Portuguesa aí para ver quem sobra, quem fica em sexto e sétimo. Que a gente joga até contra eles, é o último jogo. Joga com o Vasco quinta-feira que vem, dia 31, lá no Jardim. E depois tem a última rodada, que aí todos os jogos têm que ser no mesmo dia. Está marcada para o dia 5, é uma terça-feira. Esse jogo a gente até tem que ver como é que a gente vai fazer. Porque terça-feira tem jogo do Campeonato de Master. Acho que abre a última rodada da fase de classificação do Campeonato de Master. E aí tem jogo lá no Jardim, no mesmo horário. A lógica seria a gente jogar aqui no Alfredo Barreto. A gente vai tentar jogar, mas semana passada, esse jogo de terça-feira, a gente não conseguiu jogar aqui. Até preciso fazer um agradecimento público ao Gugu Paixão, diretor de esportes do Tamoio, porque ele entendeu a nossa dificuldade junto com o Richard e levou o jogo do Master de terça-feira, Tamoio Progresso, lá para o Tamoio. E aí abriu um espaço no ginásio do Jardim para a gente poder jogar, fazer esse jogo de terça com o Imperial aqui, que nós perdemos 4-0. E aí a gente tem 10 dias, né? Apesar de eu particularmente achar um absurdo a gente ter 3 ginásios e a gente não conseguir jogar em nenhum dos 3, a não ser quando tem um espaço da Liga, que são as quintas-feiras. Terça-feira está sendo usado por enquanto só para o Master. O campeonato adulto começa dia 19 de junho. Até a DDP que joga como campeã, né? Joga com progresso no primeiro jogo. Mas a gente só pode jogar às quintas-feiras porque a Liga não está utilizando. Hoje tem rodada de Master no ginásio do 2º Distrito, lá no ginásio de Tamoios lá. E quando a gente só pode jogar terça e quinta, que são os dias da Liga. Terça-feira está tendo campeonato de Master, na quinta-feira o ginásio está livre. Quando a gente não pode jogar quinta, é um Deus nos acuda para a gente jogar. Então eu acho muito complicado isso. O ginásio está aqui parado, não está tendo atividade de nada. A gente deveria poder jogar aqui, mas já além da guarda é um posicionamento oficial. A gente vai fazer todo o trâmite que foi pedido. A gente manda ofício para a Liga encaminha ofício para a Secretaria e a Secretaria avalia se pode ter o jogo, se não pode. A gente está no aguardo. É complicado, a gente infelizmente, ter que voltar a esse ponto, falar de todo esse trâmite, toda essa burocracia que às vezes impede realmente que um jogo seja realizado. Mas, Mangueira, a gente analisando aí, terminamos o primeiro semestre, né, com a Drogaria do Povo no adulto, foi eliminado pelo Flamengo. Tem agora essas partidas que restam ainda do Sub-20 para serem realizadas e você está, de certa forma, andando entre as 2 categorias, né? Você é o técnico no Sub-20, dirigiu alguns jogos no adulto, deu alguns treinos e fazer uma avaliação, porque assim, a gente vê que o time do Sub-20 é um time novo, né? Muita gente estourou idade e tem muita gente que pode também tá no adulto, né? Queria saber de você, primeiro, do Sub-20, do trabalho que você vem fazendo e como é que tá uma avaliação desse trabalho até agora, dos meninos também. A gente começou a treinar dia 1º de fevereiro. No jogo do Vasco é o penúltimo jogo, na quinta-feira que vem. Na sexta-feira que vem a gente completa 4 meses de treinamento. É muito pouco para você montar um time, principalmente nessa categoria que tem jogador chegando a toda hora. A gente não tem um elenco fechado lá, apesar de estar com um elenco muito grande. Tem 22, 23 meninos inscritos, contando com os meninos do Sub-17, mas a gente tem um elenco muito, muito grande. Continua treinando, continua trabalhando. A gente não fez um campeonato bom em termos de resultado, que a gente jogou 10 jogos, ganhou 1, empatou 1 e perdeu 8. A gente fez bons jogos nas derrotas. Esse jogo de terça-feira que eu não vi, mas eu tive boas informações, tanto dos jogadores quanto do Totonho, que ajudou o Everaldo no jogo. Fez bons jogos contra o Flamengo, tanto aqui quanto lá no Rio, que os 2 jogos a gente perdeu. Fez bom jogo com o Botafogo aqui, no jogo que a gente perdeu também. A gente teve jogos muito ruins, os jogos que a gente foi goleado.
pro Imperial em Petrópolis, pro Botafogo em Niterói, pro Vasco no Rio. A gente foram muito ruins. O jogo que a gente perdeu Piedade no Rio foi muito ruim. Então o time oscila muito ainda. A gente não encontrou ainda um time. A gente está dando uma cara, está tentando trabalhar. É um time que a média de idade é muito baixa até para a categoria. A gente só tem no elenco 3 jogadores que são de último ano, que são nascidos em 92, né, que é o último ano da categoria. Isso conta bastante. Eu estou muito satisfeito com o trabalho. Acho que o trabalho nos jogos ele pode ser melhor, mas isso também vem com treinamento e com o amadurecimento dos garotos em relação ao que a gente vem fazendo. Mas o trabalho do dia a dia tem sido bom, a gente está treinando bem, está treinando corrido, os garotos estão aceitando bem o trabalho, a gente está estudando algumas coisas, maneiras diferentes de jogar, variando marcação, variando posicionamento de ataque, mas é um trabalho que leva tempo. Mas eu estou muito satisfeito, acho que a gente vai fazer um bom campeonato no segundo semestre. A gente está esperando a Liga definir a questão de campeonato municipal na categoria. A gente deseja voltar a disputar uma final, né? A gente não disputa uma final desde o último título em 2007, 2008, 2009 e 2011 a gente parou na semifinal. E a gente deseja voltar a disputar o título, a ter condição de ser campeão, quem sabe. E eu estou muito feliz que só nesse primeiro semestre a gente já promoveu 5 jogadores para adulto, então estou satisfeito. Acho que o trabalho está sendo bem encaminhado. O João Marcos jogou no jogo do Flamengo aqui, o Matheus Leão jogou no jogo agora de volta. Acho que com a sequência do trabalho, mais jogadores vão poder jogar no time de cima. Vão poder dar um suporte, né, para o time de cima. Melhor ainda, né? Para você que foi treinador desses meninos, ver eles chegando no adulto e com personalidade, jogando bem, como foi o caso do Matheus Leão, que você conversou que jogou muito bem, né? Participou de uma forma muito efetiva da partida e fez o gol, né? É isso. Eu sou treinador do Sub-20 lá DDP desde 2006, né? Então, uma boa parcela de jogadores que estão jogando aí, em algum momento já foram meus atletas. Ano passado, dos jogadores da final, a gente contra o time do Arraial, dos 24 jogadores que estavam em quadra, 14 foram meus atletas em algum momento, ou no Cabo Frio, ou na DDP no Sub-20, 17 ou no Sub-20. Então, acho que a minha função é mais de botar esses meninos para jogar e preparar eles para jogar no adulto. Não é questão de revelar talento, porque eles já surgiram, já passaram por outros treinadores antes de chegar comigo, mas a gente vai dando uma afinada em relação ao trabalho que é feito no adulto. Eu já fui treinador do adulto também, eventualmente eu dirijo a equipe, mas a gente tem um trabalho muito, muito afinado lá. A gente está tentando aparar algumas arestas, que é normal dentro de um trabalho. A gente sabe que esse ano o trabalho dentro de quadra não foi bom, a gente assumiu um compromisso entre a gente de melhorar o nosso rendimento a partir desse próximo jogo, dia 19, na estreia do Municipal, pisando no Municipal, que a gente sabe que cada ano que passa fica mais difícil porque é mais gente querendo derrubar essa hegemonia, e a gente também tem um compromisso de melhorar nosso rendimento no campeonato estadual, porque a gente, apesar de ter chegado 3 vezes nas quartas de finais do Campeonato Carioca, a gente nunca foi... Historicamente, a gente não vai bem no estadual. No segundo semestre, a gente não vai bem. A gente foi bem em 2010, que foi um campeonato só, que a gente fez um bom segundo turno e um bom terceiro turno. Mas nessa fórmula de 2 campeonatos por ano, historicamente, a gente não foi bem, não vai bem. Ano passado, a gente não fez nenhum ponto. Apesar de a gente ter caído na chave muito complicada, com o PEC, com o Imperial, a gente não fez nenhum ponto nos 8 jogos que a gente fez. Não ganhou do América de Três Rios nenhum dos 2 jogos. Então a gente tem esse compromisso lá da comissão, da diretoria dos atletas de melhorar rendimento para buscar uma boa campanha também no segundo semestre. Até porque para a gente passar desse estágio, a gente já chegou, nos últimos 5 anos a gente chegou 3 vezes nesse estágio. Perdemos para o Vassouras uma vez, ano passado perdemos para o Fluminense e esse ano perdemos para o Flamengo. Então a gente ainda não conseguiu passar desse estágio. Então a gente sabe que para passar desse estágio e chegar entre os 4, a gente precisa melhorar o nosso trabalho, melhorar a nossa condição,
melhorar o que a gente vem fazendo para conseguir passar. E a gente só depende mais da gente mesmo do que qualquer outra coisa. É isso aí, Mangueira. Você falou da estreia do Municipal, a DDP estreia contra quem no Contra Municipal? o Progresso, dia 19. Teve essa reunião segunda-feira na Liga. Tem 5 clubes confirmados até agora. DDP, Tamoio, Progresso, Zelador e Grêmio Samburá. Aí falta a confirmação de um time do Arraial, talvez seja o Apolo, e falta a confirmação do Cruz Vermelha de Iguaba Grande. E aí seriam 7 times. Aí a Liga montou uma tabela com 5, uma com 6 e uma com 7. E aí deu um prazo, que eu não sei qual é o prazo, porque eu não conversei com o Richard, mas acredito que seja até semana que vem, até dia 1º, que é sexta-feira da semana, para esses clubes confirmarem ou não. E aí eu muito me preocupo com o campeonato com 5 clubes. Com 5 clubes é... Porque assim, aí a gente tem que fazer uma análise muito maior, né? Porque você tem, primeiro que com 5 clubes, se for 5 para classificar 4, um time vai jogar só 4 jogos no ano. Você monta um time, tem gasto, porque mesmo que você não pague a arbitragem, você tem que correr atrás de patrocínio para ter uniforme. Você tem seu gasto do dia a dia com material, com bola, com água, no treinamento. Isso tudo é gasto, não tem jeito. E aí você monta uma estrutura, mesmo que você não pague jogador, não pague os profissionais que trabalhem, mas você tem um gasto. E aí você se programa para disputar um campeonato e joga 4 vezes. Na categoria principal. Nas outras categorias, ano passado, já teve no Sub-17, teve time que jogou 3 vezes só. Nas categorias de base também. E aí a gente vê que isso também é muito complicado. Você tem uma grana muito curta para fazer campeonato do Sub-7 ao Master. São 10 campeonatos. Se você fizer o feminino, são 11 campeonatos. E aí você tem uma grana muito curta para pagar arbitragem, mesmo com os clubes de fora pagando a sua parcela na arbitragem, se eles quiserem jogar. Para pagar arbitragem, para estar premiação, é complicado, não é simples não. E aí a Liga tem que se virar para fazer os campeonatos. E os clubes acabam meio que não tendo muita condição também de arcar com a arbitragem, como é o campeonato da Federação, como é o campeonato da Superliga, que o clube arca com a sua arbitragem, que é uma despesa que pesa. Um jogo desse de Sub-20, mesmo com o patrocínio do Guanabara, que paga a arbitragem, você paga o deslocamento dos árbitros, é R$360. Não é uma coisa simples assim para um clube que treina na praça. Quando o tempo permite, Quando o tempo permite, dispor sei lá, de R$100. Não sei nem quanto é a taxa de arbitragem no campeonato aqui de Cabo Frio. Sinceramente, eu não sei. Acho que são R$150, que teoricamente seria dividido para os 2 times para 75 para cada um. Mas mesmo assim, você um clube dispor de R$75 de toda semana, se for o caso, além das despesas que ele já tem, não é muito simples, não. Não é uma despesa a mais que tem que correr atrás, não é uma coisa muito simples de fazer, até para você fazer um campeonato mais longo. E aí entra, eu não fui à reunião segunda, quem foi à reunião foi a Armando, eu estava dando treino. Eu tenho participado pouco dessas questões de reunião de campeonato da Liga aqui, porque normalmente segunda-feira é dia do meu treinamento. Mas é complicado, aí você se programa, aí você tem que organizar, tem que comprar o material, você não sabe, tem toda a logística, porque se o jogo for aqui no Alfredo Barreto é uma logística, se o jogo for no Jardim Esperança é outra logística, se o jogo for em Tamoios é uma terceira diferente, que assim como para o Grêmio Samburá vir aqui é complicado para eles também, para a gente quando vai jogar lá é complicado também, é uma distância, então essas coisas são difíceis se de... Se esse time de Iguaba Grande confirmar, então é uma outra logística. Para eles é mais para eles que tem que vir jogar todos os jogos aqui, então imagina, os caras, tudo bem, o campeonato é daqui, não faz sentido jogar lá mesmo. Se fosse um campeonato regional, seria diferente, mas os caras tem que vir toda semana ou no máximo de 2 em 2 semanas jogar aqui. Tem que pagar a parte deles a arbitragem, que seja 70, 80, 90, R$100. E além das coisas todas, não é simples. Então essa questão do campeonato municipal, ela precisa ser bem discutida. A gente sempre fala do sucesso do Cabo Frio Futsal e os jogadores, eles apareceram, eles não brotaram do nada.
Historicamente, eles surgiram do campeonato municipal desde lá da base, Alfredo, Davi, Roger, desde sub qualquer coisa lá, 9, não tinha 7 na época. Sub-pequenos. Não tinha 9, não tinha 7, não tinha campeonato de 7 na época, mas desde sub 9, 11, a vida toda jogando campeonato da Liga. E daqui a pouco o campeonato da Liga, ano após ano, vem sendo asfixiado. Acho que a gente precisa repensar isso aí, discutir, rediscutir melhor, ver o que pode ser feito. Eu sei que a Liga hoje, ela basicamente depende da subvenção que a Prefeitura dá, e a parte da subvenção ainda, a boa parte fica com o projeto da equipe de competição. Então a parte que sobra para organizar os campeonatos ela é muito pequena. Não sei como é que vai ser isso para os próximos anos, mas isso tem que ser repensado urgente, de alguma maneira, sob pena da gente daqui a pouco ficar sem campeonato municipal. Complicado, né? No ano passado a gente já falava do número baixo, do número pequeno de equipes, e agora a gente poder pensar num campeonato municipal com 5 equipes apenas realmente muito complicado, mas como a Mangueira mesmo disse, e eu dou total apoio, realmente as coisas têm que voltar a ser discutidas, têm que voltar a ser pesadas, porque realmente o campeonato municipal, tão tradicional em Cabo Frio, não dá nem pra gente dizer só tão tradicional em Cabo Frio, porque é um campeonato que conta com participação de equipe de Arraial. Agora, se for confirmada essa possibilidade de uma equipe de Iguaba Grande, ver um campeonato aos poucos. Já teve Macaé, já teve São Pedro, já teve nesses quase 30 anos, né? Essa é a 27ª edição do campeonato. Já teve time de Macaé, já teve time de São Pedro, já teve time de Búzios, então é complicado. A gente já teve campeonato com 10 times, teve campeonato com 9 times, e a gente agora vai ter campeonato, tradicionalmente eram com 6 times, a gente passou muitos anos na fase, quem é mais novo talvez não saiba, na fase pré-ginásio, a gente passou praticamente uma década, o campeonato era anos e anos a fio ao mesmo molde. 2 turnos, 6 times, todo mundo se enfrentava, cada time fazia 10 jogos e os 2 melhores iam para a final. Foi muito tempo isso, foram mais de 10 anos isso aí, seguidos da mesma forma. E a gente agora vê o campeonato com 5 clubes, provavelmente com 5 clubes a Liga não vai ter dinheiro para fazer 2 turnos, então a gente vai ter um campeonato com cada time jogando 4 vezes só. É complicado sim. É um campeonato que ano a ano vai ficando cada vez mais esvaziado. Mas a gente vai para um comercial rapidinho e na volta a gente vai falar de mais futsal, vamos falar do Cabo Frio, vamos falar do Jabes, vamos falar de muito mais futsal e depois a gente também vai falar ainda de Campeonato Brasileiro, de Libertadores da América, vamos falar de tudo isso, mas fica aí rapidinho com a gente que a gente vai para um comercial, daqui a pouquinho a gente está de volta para continuar falando do esporte, da nossa região, do Brasil e do mundo. Academia Mais Saúde, musculação com treinamento funcional, aulas inovadoras, profissionais qualificados e atendimento personalizado. A única na região com treinamento pós-lesão. Coloque seu corpo no lugar certo. A Suedini Esportes é o lugar certo para quem quer confeccionar o uniforme do seu time. Camisas das principais equipes do Brasil e do mundo, além de toda a linha de acessórios para a prática de diversas modalidades esportivas, como artes marciais, tênis, entre outras. São 9 anos de tradição na região dos Lagos. Suedini Esportes, Avenida América Central 338, em São Cristóvão, Cabo Frio. Telefone 2644-4660. Visite nosso website suedini.com.br. Najogada.com.br. Aqui você encontra notícias sobre o esporte em Cabo Frio e na região dos Lagos. Tudo sobre a cabofriense, futsal, futebol de praia e a cobertura completa do esporte amador e profissional. No najogada.com.br você confere os melhores colunistas, enquetes, fotos, games e poderá comentar nas notícias. Acesse já www.najogada.com.br, o seu site de esportes na região dos Lagos.
Yakisoba do Sun, pratos tradicionais da cozinha chinesa. Yakisoba, yakimeshi, arroz chop suey, rolinho primavera, sobremesas orientais e muito mais. Nas opções do Yakisoba do Sun você tem carne, frango, misto, camarão, lula e salmão, todos com cenoura, cebola, broto de feijão, couve chinesa e o molho especial do Sun. Disque entregas 2645-6035 e 9918-2214. Yakisoba do Sun. Academia Tudo no mesmo lugar em Cabo Frio. Aqui a prática de exercícios vai além da saúde física. Profissionais qualificados para garantir o bem-estar e a qualidade de vida que você merece. Coloque seu corpo no lugar. Na Tardelli Esportes você encontra tudo o que precisa para o seu esporte. Troféus e medalhas personalizadas, jogos de camisas personalizados, bolas, mochilas, bandeiras e os mais diversos artigos esportivos em geral. Tardelli Esportes, Rua Jonas Garcia, 135, Centro Cabo Frio, ou pelo telefone 2643-8590. Litoral, essa é a nossa TV. Voltando para o segundo bloco do programa Na Jogada, antes da gente entrar, começar a falar do Cabo Frio Futsal, do Jabs, a gente vai confirmar algumas informações, né? O time de Guaba Grande, o Cruz Vermelho, ele está confirmado, são 6 equipes e já temos a garantia, pelo menos, Mangueira, de turno e retorno. 2 turnos estão garantidos. Já melhora. O cara faz um investimento para jogar 10 partidas, até para o patrocinador aparecer também, né? Porque imagina você coloca uma cota X, não sei, cada time tem lá suas necessidades. Você patrocina, investe, gasta um dinheiro. Já é difícil a beça captar recurso aqui em Cabo Frio, o pessoal chora pra caramba. E aí para você jogar 4 vezes, num campeonato que dura 2 meses, pode durar 2 meses. Se você jogando 10 vezes, você vai ter a garantia, começando em junho, esse campeonato vai até setembro, pelo menos. Mesmo se o time não passar para a semifinal, você garante sua marca sendo exibida lá pelo menos 4 meses, de junho a setembro, de junho a outubro, dependendo dos feriados, né? Que você tem bastante feriado quinta-feira, então já é menos data para usar, né? A partir de setembro, aqueles feriados tradicionais são todos quinta, então são menos datas. Mas pelo menos já melhora para a competição e já melhora para as equipes também. E falando em visibilidade, lembrando que assim como nos anos anteriores, cada equipe vai ter aquela cota de jogadores profissionais, né, que poderão ser inscritos, são 5 no máximo por equipe. E falando em visibilidade, passar para vocês essa informação, vocês que sempre acompanham a gente, divulgando sempre o esporte, trazendo as partidas, as transmissões, seja do Drogaria do Povo, do Cabo Frio, do Tamoio. A Litoral News ela vai dar toda a cobertura, os jogos terão jogos ao vivo, os jogos serão gravados e retransmitidos, o Campeonato Municipal inteiro. Então, se a gente fala em visibilidade para quem vai buscar e patrocínio, para tudo isso, vai ter ainda mais essa força, esse apoio. A Litoral News vai trazer aí todas as partidas, as de terça, de quinta-feiras, elas serão exibidas aqui no Canal 11. Então, para quem vai buscar patrocínio, é um ponto a mais para buscar de exibição. Já pode botar lá no projeto lá que os jogos vão ser transmitidos pela Litoral News, né? Já é um grande incentivo aí para quem tem que estar correndo atrás aí para botar o time no campeonato. Eu acho super válido a iniciativa. Acho que a gente precisa fazer com que o ginásio volte a encher. Eu não tive ainda no Alfredo Barreto, não tive no JAI, estava viajando no jogo que o Cabo Frio jogou aqui e estava viajando no jogo que a DDP jogou também. Mas eu vi as fotos e eu fiquei muito chateado do ginásio vazio, né? Muito vazio, complicado. Mar azul. O mundo azul, né? É complicado. A gente espera que com o municipal o público retorne, recupere o hábito. O ginásio ficou fechado tanto tempo também, é falta de hábito das pessoas estarem ali, né? Ficou quase um ano e 4 meses, 1 ano e 5 meses quase fechado. Então das pessoas que gostam do futsal recuperarem o hábito de estar ali. A partir do dia 19 o campeonato começa. E acho que vai ser um grande campeonato. A gente tem boas perspectivas pela frente aí. É isso aí, Manga. Já antecipando que essa pouca ocupação do ginásio Alfredo Barreto, que foi recentemente inaugurado, é tema de coluna do próximo
na jogada, que daqui a pouco vai estar chegando nas bancas, nas mãos de todos vocês que gostam de muito esporte. Agora mudando, saindo um pouco, continuando no futsal, mas saindo do futsal municipal, vamos para os Jogos Abertos Brasileiros, porque estamos tendo audiência lá naquele estado lindo, maravilhoso, que eu sou suspeita para falar, que é Espírito Santo. A delegação do Cabo Frio já viajou, já está lá, vai estrear, e pelo que eu tô sabendo, tá todo mundo assistindo. Pô, mas esse ano eles pegaram molezinha, não tiveram que ir para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Os próximos serão em Campo Grande e Criciúma. Criciúma tudo bem, mas igual teve o último Jabes que Cabo Frio foi em Campo Grande. O nego reclamou que viajou pra caramba. Mas Jogos Abertos Brasileiros é uma competição bacana, beça. Você tem a oportunidade de estar com um monte de gente de várias modalidades, de vários estados, e é uma competição legal. Aqui do lado, Vitória é aqui do lado, né? Bom, pertinho, não dá nem 8 horas de viagem. Os caras saíram ontem daqui e chegaram já, tá todo mundo vendo, um abraço para todo mundo. Todo mundo, manda beijo Já pra tá todo mundo dormindo, descansando agora. Todo mundo dando audiência, tá todo vendo? mundo no notebook ligado, um abraço para todo mundo. Sorte, sucesso para vocês no torneio. Cabo Frio ainda não conseguiu o título dessa competição, já chegou perto algumas vezes, quem sabe não é dessa vez. É isso aí, tomara que seja dessa vez, né? Mandar um abraço, beijo pra todo mundo que tá lá, o pessoal tá acompanhando e, ó, me disseram, a informação já chegou aqui, que tem um tal de Totonho que tá aprontando por lá eu já, não quero nem saber desses assuntos aí, não. Eu fico esperando a resenha da volta. O bom é que todo mundo tem juízo, ninguém vai aprontar nada por lá. Eu fico esperando a resenha da volta, a resenha da volta é a melhor. E o bom é que são muitas horas para voltar, meu amigo, e o que não falta, com certeza, o que não falta é assunto. Lembrando que o Cabo Frio viajou ontem, né? A competição vai até o dia 30 e o Cabo Frio já vai estrear amanhã, 5h30 da tarde, contra a equipe que representa o estado de Goiás, né? O torneio de futsal são 9 estados, são 3 grupos de 3, classifica o campeão de cada estado e o melhor segundo. Aí na semifinal sorteia... Por índice técnico, não é isso? Por índice técnico. Na semifinal sorteia, sendo que o segundo que passar, ele não pode jogar na semifinal contra um time da mesma chave que ele já tenha jogado. Por exemplo, a chave de Cabo Frio no caso, quem entrar no site lá, até botei no meu Facebook, o site da Secretaria de Esportes do Espírito Santo, Rio de Janeiro, Goiás e Minas. Então, se Cabo Frio for primeiro, e o segundo desse grupo passar, não joga com o Cabo Frio na semifinal, joga um outro primeiro. Joga com o time de Goiás amanhã, folga no sábado e joga domingo, 10h30 da manhã, contra o time de Minas, contra Tupaciguara, que é uma cidade do interior de Minas, que ganhou o Jime lá, que é o Jaide lá. E se passar, a semifinal já é na segunda e a final na terça-feira. Final e terceiro lugar na terça-feira. É isso aí, a competição Cabo Frio vai representando, né, além da cidade, representando o Rio de Janeiro, toda a sorte do mundo para todos eles que já viajaram ontem, chegaram bem, tiveram uma sorte demais, o Espírito Santo é muito pertinho, muito perto, bom. Viagem boa, Vitória, Vila Velha. Fiquei até com inveja de não ter ido. Muito agradável e o Espírito Santo tem, não sei a quadra que eles vão jogar, mas o Espírito Santo já teve time na Liga Nacional, o Álvares Cabral participou. Tem uma certa tradição, não tem a mesma força dos outros estados do Sudeste. Teoricamente, essa chave não... Apesar de terem me dito que esse time de Tupaciguara aí, que foi o time que ganhou o Jime ano passado, pegou uns jogadores remanescentes do Praia Clube de Uberlândia para disputar o Jime, para disputar os Jogos Abertos. Mas podia ter pego Santa Catarina, podia ter pego Paraná na chave, não podia ter pego São Paulo... E não pegou nada disso, quer dizer, teoricamente. Mas é complicado porque são só 2 jogos, né? Não dá para errar muito. Se você faz um jogo ruim e toma um pau no primeiro jogo, qualquer uma das equipes que joga o primeiro jogo, faz o primeiro jogo ruim e toma uma goleada, dificilmente ele classifica mesmo pelo índice técnico. Porque ele vai ter que ganhar o outro jogo, ganhar bem para minimizar o saldo. É complicado. Então, normalmente, se não tiver um time de Liga Nacional, esse ano acho que não tem, se não tiver um time de Liga Nacional, normalmente são jogos com placar curtinho, que não se arrisca muito, justamente porque sabe que é praticamente eliminatório, né? Essa forma. Quando eram 8, que eram 2 quadrangulares para passar, no Jabes de 2008, que foi em Jaraguá do Sul, que até Cabo Frio conseguiu chegar à semifinal,
quando eram 8, você tem 3 jogos, se você não vai bem no primeiro jogo, você ainda tem mais 2 jogos para tentar se recuperar, né? Agora, nesse triangular, é complicado. Se você joga o primeiro jogo praticamente você já tem que resolver sua vida. O primeiro jogo, se você for bem no primeiro jogo, você adiantou já boa parte da sua classificação. O ruim de tudo é porque na última rodada os jogos não são simultâneos, então a chave que joga por último, ela fica meio sabendo, né, se tem como combinar resultado para passar 2. Aí essa coisa de índice técnico eu sei que às vezes você precisa fazer, mas eu não gosto muito porque dá margem. A gente sempre acha que esporte vai ser disputado com lisura, mas não tem jeito. Sempre dá. Se o regulamento der brecha para ter uma armação, você pode ter certeza que o nego vai. Quem tiver a possibilidade vai estudar até o final para ver se dá ou não. Não tem jeito. É complicado. É isso aí, né? Tomara que a gente possa voltar no próximo programa na jogada trazendo ótimas notícias do Cabo Frio. Pedindo já de antemão, pessoal, vamos avisar a gente aqui pra gente poder divulgar e passar para todo mundo que tá aqui, que com certeza tá torcendo para vocês aí no Espírito Santo. Tá aqui do lado, pertinho pra caramba, pra gente poder avisar. Vamos atualizar o site, avisar todo mundo por aqui de como está sendo a passagem do Cabo Frio Futsal por esses Jabs no Espírito Santo. E torcer, né? Porque dando tudo certo, a final é terça-feira, mas deve ser terça-feira mais pro fim do dia, né? Então, provavelmente, se tudo der certo, a gente vai estar aqui no programa de terça, falando da final de terça-tarde, de terça-noite. Eu nem vi a programação toda ainda, mas se tudo der certo, a gente vai na terça-feira estar falando aqui do Cabo Frio disputando o título. O Cabo Frio só disputou o título uma vez, em 2000, em Atibaia, e perdeu o título no futsal. Foi terceiro em Venâncio, em 94, que é uma passagem histórica do futsal de Cabo Frio. Foi a primeira vez que foi pro Jabes. E foi uma odisseia, se você pegar Totonho, Ayala, Edinho Ferrou para contar, foi uma odisseia daqui para Venâncio. Foi para Venâncio de ônibus. E foi a primeira vez assim, que teve um contato maior com a quadra maior, com um ginásio com 7 mil pessoas te vaiando o tempo inteiro. O pessoal que pegar o pessoal mais veterano aí do futsal, dá para fazer uns 3 programas de morrer de rir. Isso foi em 94. Foi terceiro em 94 e foi semifinalista lá em Jaraguá, já foi semifinalista algumas vezes. Finalista uma vez só e campeão ainda não foi. O basquete já foi ano passado, o handebol foi em 98, que era o time do Santa Rosa, mas o futsal, que já chegou tantas vezes no Jabes, ainda não conseguiu. A gente torce para que consiga dessa vez. Opa! Tudo que a gente quer é poder estar aqui para poder passar essa excelente notícia, né? Como o Mangueira mesmo disse, final na terça-feira. Já que a gente não pode estar lá para presenciar isso, a gente espera poder estar passando para todo mundo aqui como está sendo a participação no Cabo Frio, né? Mais uma vez, mandar muito boa sorte para todo mundo, para todos os jogadores que estão assistindo a gente. Agradecer pela Rodrigão, audiência. segura essa boleirada aí, hein? Confio em você, hein? Eu prefiro não falar nada sobre o Espírito Santo, já que aquilo ali é quase quintal da minha casa. Mas enfim, eu prefiro não falar nada, mas é um ótimo estado. E enfim, boa sorte para o Cabo Frio Futsal, representando a cidade de Cabo Frio, todo o Rio de Janeiro, né? Cabo Frio que agora troca a chave. Acabou o Campeonato Carioca, esqueceu a eliminação, aquele jogo contra o Piraí, vai passar pelo Jabes. Tomara que tenha uma ótima participação para depois começar a pensar já nesse segundo semestre. São mais 6 meses aí de competição para a equipe, para ver o que essa equipe... Uma equipe que cresceu demais. A gente vem falando aqui desde o começo e ainda tem do JAI de novo, né? Ainda tem JAI de novo. Tem o JAI de 2012 ainda. Esse JAI que foi disputado aqui é o JAI relativo ao ano passado. Ainda tem JAI de novo no segundo semestre, que foi campeão, tem uma ótima chance de ser campeão de novo. O time cresceu bem, cresceu muito. Eu achei até que classificaria contra o Piraí, eu não vi o jogo aqui. Jogar lá é muito complicado. Os caras estavam engasgados porque perderam na fase de classificação para o Cabo Frio lá. E o Cabo Frio acabou não conseguindo pelo menos um empate lá. E o jogo aqui eu não vi só os melhores momentos, até pela Litoral News mesmo. Achei que o time, aquele início ruim, comprometeu o jogo, porque praticamente o time começou o jogo perdendo 2-0. Se a gente for botar na prática, foi isso que aconteceu. E aí teve que correr pra caramba para empatar o jogo e não conseguiu fazer o gol quando teve um jogador a mais. A gente também lá teve isso, eu até esqueci de falar, no jogo lá contra o Flamengo. O Michel Marques foi expulso. Primeiro ele chutou uma bola sem nexo nenhum
num jogador nosso, numa cobrança, seria escanteio a nosso favor, ele deu um bico em cima do jogador nosso, o juiz deu um amarelo e ele passou o resto do tempo em quadra reclamando com a arbitragem, reclamando, até ser expulso. Ele foi expulso no final do primeiro tempo, estava 2-1 no jogo pro Flamengo, e a gente não conseguiu fazer o gol também, que seria o gol do empate. Então, nesse momento que ele não conseguiu fazer o gol aqui, do 2-2, e acabou depois tomando aquele gol lá que o Davi escorregou. E aí ali também estava acabando o jogo, 2-2, ou 3-2, ou 40-2, não faria diferença nenhuma. Foi o que eu falei isso lá no tempo, quando eu pedi. Estava 3-2, a gente também usou o golinho, também tomou o gol com golinho, tanto fazia. No nosso caso ainda era pior. O Cabo Frio precisava fazer um gol só. A gente precisava fazer 2 gols lá. E não tem jeito. Acho que o time se portou bem, fez um bom campeonato, conseguiu passar na parte de cima da tabela para jogar o segundo jogo aqui. A gente só lamenta que não tenha passado. Só para não deixar de falar do estadual, do Carioca, aliás, hoje as semifinais no Sport TV, para quem tiver como ver e tiver tempo. 7 horas Piraí e Imperial Fluminense, 9 horas Flamengo e Botafogo, Macaé, Casa de Espanha. Imperial e Botafogo favoritíssimos a fazer a final. Acho que qualquer coisa que der diferente disso é muita zebra. Piraí perdeu a grande vantagem que Piraí teria, que era jogar em Piraí, não vai ter. Então, aí já quebrou 80% das possibilidades que eles tinham de passar para a final, já quebrou aí, de não jogar em Piraí. Eu acredito que se o jogo hoje, que é a mano deles, fosse em Piraí, o ginásio já está entupido. E mesmo um time como o do Imperial, que é um ótimo time, ia teria dificuldade. Ter dificuldade, mais com extra-quadra até do que de jogar. Mas um jogo em quadra neutra, se não der Imperial e Botafogo na final, é uma zebrona. É isso aí, Mangueira. Então, a gente espera, serão com certeza grandes jogos, né? Vamos ver aí quem vai fazer a final. E é isso. Você falou que vai ter JAI no segundo semestre também? Já tem data marcada? Não, né? a Sudeste ainda não definiu, né? Mas... Local, pelo menos? Não, eles devem, eu estava vendo lá que ele deve convocar congresso técnico para julho, para começar a fazer. Esse ano, como é ano de eleições municipais, é um ano complicado. Normalmente, esses anos de eleição municipal são anos complicados para se fazer JAI, porque a gente sabe que o segundo semestre começa... Porque são competições que envolvem as prefeituras. E deu aquele período da corrida eleitoral tradicional, já começa... Não tem jeito, as outras coisas vão ficando em segundo plano e a eleição é a coisa que domina. Então, normalmente, a Sudeste apressa isso para não deixar entrar muito no período eleitoral, porque nem todas as cidades têm segundo turno, mas muitas das cidades envolvidas, Campos, Niterói, São Gonçalo, Nova Iguaçu, têm segundo turno na eleição municipal. Então a Sudeste não costuma deixar isso andar muito para o final do ano, não, para não embolar até a questão de sede. Mas eu acredito que, eu falei isso da outra vez que eu estive aqui, hoje são poucos os municípios que têm condição de sediar a fase final. Cabo Frio, Volta Redonda, Petrópolis, Teresópolis, Campos, Niterói, mas são poucas, são do universo de 90 e tantas cidades do estado. São 6 ou 7 cidades no máximo que têm condição de sediar a fase final. Tem sido em Cabo Frio, nos últimos anos, foi a terceira vez que foi em Cabo Frio. Não me surpreenderia se fosse em Cabo Frio de novo, não. É isso aí. Particularmente a gente torce para que seja em Cabo melhor, Frio de mais novo. perto, dá para ver. Não Quem gosta de vôlei vai ver o vôlei, quem gosta de futsal vai ver o futsal, quem gosta de basquete vai ver o basquete. O importante é ir para o ginásio, gente, para não ficar o mundo azul de novo. Mas se for em Cabo Frio é legal, é uma competição bacana. Só o futebol que é separado, e aí eles acabam... O futebol nem terminou ainda. O futebol, eles estão tentando, como eles fazem sempre, estão tentando encaixar a final numa preliminar de Campeonato Brasileiro, mas ainda não teve, as fases decisivas ainda não aconteceram. É isso aí. Então, a gente completa aí, né? Mandando mais uma vez todo o desejo de sorte para o Cabo Frio, lá em Vitória, e que consigam fazer uma excelente participação. Daqui a pouco a gente vai para o comercial, para voltar e começar a sair da quadra e passar para o futebol. Aí a gente vai falar das eliminações de Fluminense, da eliminação do Vasco, classificação do Corinthians, tem Campeonato Brasileiro,
no fim de semana e tudo isso já vai embolando. Tem muito torcedor já acordando de cabeça inchada, tem muita gente que brigou ontem. Complicado. A gente vai para um comercial rapidinho e daqui a pouco a gente volta para falar de muito Campeonato Brasileiro, de Libertadores e de tudo que ainda vai acontecer nessa semana. Hoje ainda tem Libertadores e também no fim de semana. Rapidinho a gente já volta para a última parte do programa Na Jogada. Academia Mais Saúde, tudo que você precisa no mesmo lugar em Cabo Frio. Aqui a prática de exercícios vai além da saúde física. Profissionais qualificados para garantir o bem-estar e a qualidade de vida que você merece. Coloque seu corpo no lugar. Najogada.com.br. Aqui você encontra notícias sobre o esporte em Cabo Frio e na região dos lagos. Tudo sobre a cabofriense, futsal, futebol de praia e a cobertura completa do esporte amador e profissional. No najogada.com.br você confere os melhores colunistas, enquetes, fotos, games e poderá comentar nas notícias. Acesse já www.najogada.com.br, o seu site de esportes na região dos lagos. A Suedini Esportes é o lugar certo para quem quer confeccionar o uniforme do seu time. Camisas das principais equipes do Brasil e do mundo, além de toda a linha de acessórios para a prática de diversas modalidades esportivas, como artes marciais, tênis, entre outras. São 9 anos de tradição na região dos lagos. Suedini Esportes, Avenida América Central 338, em São Cristóvão, Cabo Frio. Telefone 2644-4660. Visite nosso website suedini.com.br. Yakisoba do Sun, pratos tradicionais da cozinha chinesa. Yakisoba, yakimeshi, arroz chop suey, rolinho primavera, sobremesas orientais e muito mais. Nas opções do Yakisoba do Sun você tem carne, frango, misto, camarão, lula e salmão, todos com cenoura, cebola, broto de feijão, couve chinesa e o molho especial do Sun. Disque entregas 2645-6035 e 9918-2214. Yakisoba do Sun. Na Tardelli Esportes você encontra tudo o que precisa para o seu esporte. Troféus e medalhas personalizadas, jogos de camisas personalizados, bolas, mochilas, bandeiras e os mais diversos artigos esportivos em geral. Tardelli Esportes, Rua Jonas Garcia, 135, Centro Cabo Frio, ou pelo telefone 2643-8590. Estamos de volta para o último bloco do programa Na Jogada, saindo agora definitivamente da quadra. Vamos chegar para falar de futebol, de eliminação, começar falando da Libertadores, né? Copa Santander Libertadores da América. Tivemos ontem eliminação, acabou a Libertadores da América para o Fluminense, que foi eliminado pelo Boca Júnior, empatou em 1-1 no Engenhão. Foi a noite dramática. O Fluminense tomou um gol aos 45 minutos, tomou um gol do Tanque e aquele estádio que estava lotado acabou ficando em silêncio absoluto e o Fluminense foi eliminado. Você, Mangueira, que falou que viu o jogo hoje, pôde ter uma análise melhor, né? Lembrando que o Fluminense fez o gol do Thiago Carleto, o astro, né? Que o pai do Carleto sonhou, falou que o Carleto ia fazer um gol de falta, mandou o filho chutar e o filho chutou, abriu o placar para o Fluminense, mas o pai do Carleto não contava que o Tanque estaria ali para fazer um gol. 45 minutos do segundo tempo, acabando com o sonho tricolor. Você não pode analisar um mata-mata desse assim, um jogo só. Eu acho que os dois jogos foram muito parelhos. Acho que o negócio de ficar... Acho que o Fluminense realmente teve uma arbitragem muito ruim contra no primeiro jogo na Argentina, mas na Libertadores isso é bem normal, acontece bastante. Já aconteceu com outros brasileiros em outras ocasiões. Não dá para ficar... Já aconteceu com o Flamengo. Com o Santos também. Com o Santos. Já aconteceu várias vezes isso, então é bem normal. E já aconteceu a favor de brasileiros também.
Então não dá muito pra você ficar reclamando. Mas eu acho que o que vai acabar determinando essa eliminação do Fluminense foi a expulsão do Carlinhos no primeiro jogo. Que o Fluminense estava bem no jogo, não estava controlando o jogo, mas estava bem, estava jogando equilibrado. E teve que jogar o segundo tempo inteiro com 10 contra 11, correndo pra caramba, se desgastando e acabou perdendo o jogo lá. O jogo ontem aqui empatou, acabou não tendo tantas oportunidades assim para fazer 2-0. Teve aquela bola do Rafael Moura lá para fazer o gol, mas a bola no chão para ele é meio complicado. Se fosse a bola no alto para ele é mais tranquilo. Acabou perdendo o gol, não conseguiu concluir. E o jogo estava arrastando para os pênaltis já. O Boca Juniors também acho que estava meio que conformado em levar o jogo para os pênaltis. Mesmo sem ter treinado as penalidades. Já estava conformado, não tinha criado muita coisa, estava esperando. O Boca Juniors jogou para aquilo ali que aconteceu. O Riquelme não fez nada o jogo inteiro, achou um passe no final, achou o Mushi lá, e o Mushi acabou saindo na jogada e o Santiago Silva fez o gol. É ruim a eliminação assim, para o torcedor do Fluminense, porque o torcedor estava muito confiante, o time fez um investimento pesado para disputar o título dessa Libertadores esse ano. Fez a melhor campanha, embora não tenha feito grandes jogos. Acho que o grande jogo do Fluminense na Libertadores foi o jogo com o Boca na primeira fase lá, que foi o grande jogo, que o Fluminense jogou pra caramba mesmo, ganhou o jogo. O Cavalieri foi bem no jogo pra caramba, mas nos outros jogos, ganhou os jogos, ganhou quase todos os jogos, mas oscilando muito, jogando mal, inclusive contra a Zamora, jogando mal, ganhando arrastado. E esse confronto acabou sendo, essa questão desse emparceiramento, ela acaba sendo bem cruel mesmo, porque você pode cair contra um clube brasileiro que meio que anula a questão de você ter sido melhor ou pior. E o Fluminense já pegou um Inter, foram 2 jogos muito disputados e acabou passando. E aí depois pegou o Boca Juniors, que também complicado você jogar com o Boca Juniors, mesmo não sendo aquele grande Boca Juniors de outras épocas, de outras Libertadores, principalmente da metade da década passada, que ganhou do Santos aqui, ganhou do Grêmio depois. Mas é um time que sabe jogar, voltou a estar em boa fase, foi campeão argentino, está liderando o campeonato, agora faltam 4 rodadas só e é líder do campeonato. Ainda agora está lá, criaram a Copa Argentina, que não tinha também, que é equivalente à Copa do Brasil, o time ainda está jogando, está classificado. É um time que os jogadores, os caras que são cascudos, acostumados a jogar esse campeonato. E acabou passando num gol que você joga o jogo tem que jogar o jogo até o final, uma desatenção num cara qualificado, que aí conta muita experiência também. Não fez um grande mata-mata, não foi bem no jogo na Argentina, não foi bem no jogo ontem, mas precisou dar um passe, achar um companheiro. Ontem, então, foi muito mal. Foi anulado a maior parte do jogo, mas bastou ter espaço para achar um passe para praticamente resolver a classificação. E o Fluminense ficou fora. E agora bate o que é ruim, a pior coisa que tem, que depois você tem que correr atrás. O Campeonato Brasileiro continua, apesar de ser data FIFA do final de semana e quarta. E aí bate ressaca da Libertadores. O time foi eliminado ontem, tem jogo no domingo do Fluminense. Domingo contra o Figueirense. E aí o Abel faz o quê? Bota o mesmo time que ganhou do Corinthians lá no domingo passado. Foi um jogo muito ruim, mas ganhou como tem ganho boa parte dos jogos, aquela faltinha de lado, ou escanteio, ou a faltinha de lado que cruza, ou Eusébio raspa de cabeça e entra, ou algum raspa de cabeça e entra, ou Anderson, ou o próprio Fred quando tá, Rafael Moura, tem essa bola alta do Fluminense. Desde o tempo do Muricy ele é muito forte. Antes era o Conca que batia quase todas e continuou muito forte. Escala o time que jogou domingo, bota um time misto, já bota o time para jogar o campeonato, porque até para aproveitar que, bem ou mal, o Fluminense hoje é líder do campeonato. Foi o time dos que ganhou, foi quem ganhou bem também. Então, aí hoje é folga, amanhã vai treinar e para saber o que vai fazer e até para recuperar, né, o astral da rapaziada. Mas não tem nem muito tempo de recuperar, né? O campeonato já começa e daqui a pouco já começa a ter jogo muito pegado e você acaba perdendo esses pontinhos que você perde no início. Eles lá na frente acabam de alguma maneira fazendo falta. Tanto que a gente pode lembrar que o Corinthians
ganhou o campeonato ano passado no início, né? Que ele fez aquela série absurda de 28 pontos em 30, que ninguém conseguiu fazer no resto do campeonato inteiro e acabou dando margem para ele, mesmo mal na reta final, sem ter sido campeão. Verdade, né? Lembrando que no fim de semana o Fluminense já pega o Figueirense e a notícia boa de ontem para o torcedor tricolor foi o retorno do Wellington Ney, né? Que pode, se o Abel resolver escalá-lo para o domingo, pode reencontrar o Figueirense, fez uma ótima passagem pelo Figueirense, depois retornou ao Fluminense e é um dos nomes principais do Fluminense nesse futebol até o momento. Segundo jogo da noite, primeiro eliminado o Fluminense, o segundo eliminado da noite foi o Vasco da Gama. Perdeu para o Corinthians. Ontem foi uma noite meio trágica para todo torcedor, né? Porque o Vasco tomou aquele gol, que era também mais uma partida que estava se encaminhando para os pênaltis. O Vasco tomou um gol do Paulinho aos 43 minutos, com direito a Tite no meio da torcida do Corinthians assistindo o jogo. Esse jogo eu vi ainda no segundo tempo, assim. E pelo que eu li, a tônica do jogo muito brigado, muito disputado, faltoso até em excesso. E com um gol absurdo do Diego Souza perdido. Eu acho que o determinante, o lance que determinou, né, acabou determinando a série também, né? Foi... Aí já tem gente reclamando daquele impedimento de semana passada, que foi, não foi. O lance de 10 centímetros, ou foi ou não foi. O cara acabou dando certo, se tivesse dado e tivesse validado o gol também. Acho que não foi um lance de 2 metros impedido. Acho que é a discussão que a gente não vai ter sempre no futebol, não tem jeito. Mas o lance do Diego Souza ontem que foi o lance que determinou a série, porque ainda que o Corinthians tivesse empatado o jogo, ele teria que ter buscado força para fazer 2-1, porque um 1-1 classificaria o Vasco. E o time sentiu o gol que ele perdeu, o Diego Souza não foi bem. Já teve uma bola na trave no lance seguinte do Newton. Ele não foi bem no jogo. Não é um cara que a torcida do Vasco reclama muito, porque nesses jogos ele não vai bem. E o jogo foi muito pegado, muito disputado, e o time do Corinthians é um time muito competitivo. Mas que ele sentiu dificuldades ontem em jogar, porque não conseguiu o jogo, não teve muito espaço para contra-atacar. Aquela bolinha de velocidade, principalmente pelos lados, não conseguiu também. Teve uma bola na trave a seu favor e fez um gol de escanteio no final. E segue forte aí para brigar pelo título. Se o Santos passar hoje, pega o Santos. Se o Vélez passar, pega a Universidade de Chile ou o Libertad. E aí segue forte aí para brigar pelo título. Porque é um time que você não tem aquele cara assim, que é o grande jogador, o cérebro do time, mas é um time que todo mundo corre pra caramba, é um time que transpira muito, que tem os dois volantes que empurram o time pra frente o tempo que marcam, empurram o time pra frente o tempo todo, então é um time muito difícil de ganhar, de ser derrubado. Acho que o Vasco fez dentro do que se esperava, fez 2 bons jogos. O primeiro jogo ficou muito prejudicado também pelo gramado, né? A chuva nivelou por baixo, e aí acabou a vantagem para o time do Corinthians, que é o time mais de brigar, mais de guerrear. O time do Vasco tem jogadores mais técnicos, você pode contar com o Felipe, pode contar com o Juninho, que não tem ido bem também. Acho que o Felipe eu não sou nem sou vascaíno, mas o Felipe tem jogos que eu tenho visto do Vasco, o Felipe tem jogado, o período que o Felipe joga, seja ele começando no jogo, ou seja ele entrando depois, ele tem sido bem mais efetivo do que o Juninho. Então, e aí fica aí o torcedor, quando ganha tá tudo bem, mas quando perde a culpa é do Cristóvão, porque se o Juninho não jogou é porque o Juninho não jogou, se o Felipe não jogou é porque o Felipe não jogou. Aí, se escalou os 2 juntos é porque escalou os 2 juntos. Aí se não escalou, não, tem que botar os 2 juntos. E aí, mas eu acho que ele é o menos culpado. Acho que o time do Vasco ressente muito da falta do Dedé ainda. É um time que jogou contra um adversário que é difícil de jogar, um adversário duro, um adversário competitivo. E foi eliminado com 1-0 no agregado, num gol de cabeça, tendo perdido chance no Rio, tendo perdido chance ontem. E dentro das possibilidades, dentro do que foi emparceramento, acho que até poderia ter passado do Corinthians, mas acho que foi... O torcedor, claro que ele espera sempre brigar pelo título, mas acho que o torcedor não tem muito o que ficar lamentando, não. Acho que dentro das possibilidades, poderia, de repente, cair num outro emparceramento, de repente voltar a jogar com o Libertad,
De repente teria mais chance, mas caiu num parcelamento muito difícil. Muito difícil. O do Fluminense foi ainda mais difícil. Mas não foi uma tarefa fácil, não. E aí ficou pelo caminho. Tem o Campeonato Brasileiro para voltar a se organizar. Fez um grande campeonato no ano passado. Ficou por pouco, não chegou ao título. E tem mantendo uma sequência de boas competições já desde o final de 2010, passando pela temporada toda no ano passado, campeão da Copa do Brasil, vice-campeão brasileiro, uma boa Libertadores agora. No Carioca não foi bem nas finais de turno, mas chegou às 2 finais e agora tocar. Acho que não deve desviar muito do rumo. O elenco carece de algumas peças, mas aí todos os elencos do Rio, se você for ver, precisa de mais um zagueiro, precisa de mais um cara no meio particular. Aí a carência nesse caso é geral. É isso aí, para dizer que a gente não falou, né? Lembrando, o Botafogo estreou no Campeonato Brasileiro, venceu o São Paulo por 4-2. Esse foi o grande, eu acho que esse foi o grande resultado da rodada, assim, porque acho que quem tinha que apostar, assim, São Paulo com o time completo e o Botafogo com todos os problemas que teve, perdeu o Carioca do jeito que perdeu, sendo surrado pelo Fluminense no primeiro jogo, sendo eliminado da Copa do Brasil logo em seguida. Acho que só o botafoguense mais otimista que apostava que o Botafogo ia ganhar o jogo do jeito que ganhou. Acho que o elenco é muito curto, o time titular é até um bom time, mas não tem peça de reposição. As peças estão num nível muito abaixo e vai precisar correr bastante. E a diretoria também não tem tanta grana assim para contratar um jogador que chegue para resolver. E esse campeonato não adianta. Você não ganha esse campeonato. Você não é nem ganhar. Você não chega na Libertadores, não chega entre os 6, 7 primeiros com 13 jogadores só. Você precisa ter 18, 19 jogadores mais ou menos no mesmo nível para você sonhar em alguma coisa no campeonato. O Flamengo joga sábado com o Inter, o Ibson estreia. Ayrton de volta. Ayrton de volta, vai jogar com Ayrton, Luiz Antônio, Kleberson, Ibson, Ronaldinho e Wagner Love, desde no banco ainda. Jogo horroroso sábado passado contra o Sport. Contra o Inter aqui, sem Oscar e Damião, sem D'Alessandro. Acho que nunca é um jogo fácil. E ideal se ganhasse para já não deixar desgarrar tanto, mas pelas circunstâncias, se arrumar um empate já está no lucro. O Flamengo começa o campeonato com pouca perspectiva assim, de melhora. Acho que o elenco continua frágil, continua precisando de zagueiro, o time não encaixou, o Joel ainda não conseguiu montar o time, e então muito ruim. Acho que as perspectivas não são boas. A tabela não ajuda muito, tem jogos difíceis logo nesse início para deslanchar. E precisaria de umas 2 vitórias até para o torcedor ficar um pouquinho mais confiante, mais relaxado, eu acho. Não dá nem para a gente saber como vai ser a recepção, né? Porque o Flamengo, depois de tanto tempo de férias, depois da eliminação na Libertadores, Campeonato Carioca, vai reencontrar o seu torcedor no Engenhão, né? O jogo 6h30 no sábado. Então, a promessa... Se der 5, 6 mil pessoas, esse público padrão, né? Que esse horário de sábado do pay-per-view é um horário ruim. Sábado, 18h30, com um time mal, infelizmente a gente sabe que o torcedor tem má vontade de ir ao Engenhão com o time bem. Com o time mal, os mesmos 3 pontos que ele vale os mesmos 3 da penúltima rodada. Que o time precisa ganhar, precisa do apoio do torcedor, mas o torcedor quer ir o torcedor vai quando dá, vai quando o time está bem. Então, o cara que vai nesse jogo é o cara que vai sempre. É o cara que vai quando o time está jogando no Carioca contra o reserva do Boa Vista, é o cara que vai contra o Corinthians com o Flamengo com 6 desfalques, é o cara que vai na Libertadores, é o cara que vai sempre. O torcedor que vai só na boa, ele não vai nesse jogo. Verdade, promessa de Engenhão vazio, vamos ver como vai ser esse reencontro, né? Flamengo que tá nesse turbilhão, time mal, técnico sendo contestado, Ronaldinho Gaúcho com problema em casa, chegando no treino alcoolizado, irmão do Ronaldinho levando camisa de graça, e para completar todo esse turbilhão do time, é ano de eleição.
Eu acho que uma coisa interfere na outra, né? Normalmente, ano de eleição no Clube Flamengo é complicado. 2009 foi um ano atípico. Se a gente, 2009 foi campeão, mas se a gente lembrar, estava uma confusão danada até a metade do campeonato. O time não estava suportando o Cuca mais, o Cuca acabou sendo demitido, entrou o Andrade para tapar um buraco ali. E aí começou a dar tudo certo, o time deu aquela arrancada inacreditável e acabou sendo campeão. Mas não é por padrão, é um ano complicado. Acho que assim, quem é rubro-negro como eu vai ter fortes emoções até dezembro. É isso aí. Então até o final do Campeonato Brasileiro não dá para dizer, por enquanto é muito cedo para a gente dizer o que vai ser do ano de 2012 para o torcedor rubro-negro, mas que vai ter muita esquentação de cabeça, isso com toda certeza até dezembro ainda vai acontecer muito. Queria agradecer, Mangueira, boa tarde, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço o espaço, agradeço o convite. Um abraço para o Léo. Léo, não enrole, hein? Estou de olho em você. Um abraço para o William Galan, que não veio hoje, ficou de vir, não veio. Pessoal que está vendo em casa, pela internet, um abraço. Bom final de semana para todo mundo. Sorte pessoal do Cabo Frio no Jabes. E até a próxima participação aí. É isso aí, Mangueira. Obrigada. Léo, que não está aqui hoje, tive essa missão de substituí-lo por aqui. O William também, que não veio. Não, você sempre... Não precisa... Olha só, dá um close aqui. Substitui sempre bem melhor, né, que o Léo, né? Não tem nem comparação, né? Muito obrigada. Muito obrigada pela parte que me toca. Muito obrigada pela sua audiência, você que está assistindo aqui pelo Canal 11, você que está assistindo pela internet. Boa sorte para os meninos do Cabo Frio, no Jabes. Bom fim de semana. A gente volta na terça-feira para falar de Campeonato Brasileiro, de continuidade de Libertadores, de muito esporte local. Vamos tentar trazer mais informações também desse campeonato municipal aqui de futsal que vai começar. Vamos falar de Campeonato Carioca, de muita coisa que vai acontecer ainda no que vai movimentando o esporte da nossa região nesse primeiro semestre. Muito obrigado pela sua presença, pela audiência. A gente volta na terça-feira.